uma linguagem mundana, tão impregnada, que às vezes flui uma palavra que ele nem imagina, que se ele verificar a essência daquilo lá é uma sujeira. Então tudo isso contamina o ministério da palavra, tudo isso contamina o conteúdo, tudo isso contamina o pasto verdejante, tudo isso dificulta a palavra chegar lá. Então são coisas que a gente precisa cuidar, bem vestido. A partir de então, nós resolvemos, viremos bem vestidos para a reunião. Então algum falou assim, tá tudo bem, agora vamos de terno e gravata. Aí terno e gravata. Não, de terno e gravata? Poxa, tem 50 irmãos, terno e gravata? Não, eu venho de terno e gravata. Aí chega a reunião, terno e gravata. Completamente destoado dos irmãos. Também não precisamos chegar a esse extremo. A nossa vestimenta precisa ser bem discreta. Ela precisa ser alinhada, mas discreta, para que não fique uma coisa aberrante também. Então, nós temos nos esforçado para sermos discretos e bem alinhados. Então, ministrar de camiseta, ministrar de qualquer jeito não é por aí. Você tem que se preparar para o ato mais importante da semana, que é ministrar a palavra para os irmãos. Amém? César comentou aqui conosco que quem está ministrando precisa ser uma pessoa sensível no espírito. A gente sabe quando erra. A gente sabe quando fala de uma maneira equivocada. A gente sabe quando nós ultrapassamos o limite. Nós sabemos quando alguma coisa não foi bem. Se nós aprendermos a exercitar, a estar no espírito, a gente vai falar de uma maneira espiritual. De uma maneira que os irmãos notam que é de Deus. Uma outra coisa que precisa estar, um outro sentimento que precisa estar em quem ministra é o amor. Quem ama, ele pode até se escorregar numa ou outra questão da sua narrativa. Ele pode escorregar. Mas quem ama não machuca. Quem ama é compreendido na sua essência. Alguém que ama, quando está falando, quem está ouvindo sabe que falou com amor e compreende. E outra coisa muito importante, quem ama não manda recado. Porque às vezes nós mandamos recado enquanto estamos falando. Estou chateado com determinado irmão ou com determinada situação e falo da situação, não é? E tal pessoa está ouvindo. Imagine que você visitou um determinado casal com uma dificuldade espiritual no seu casamento e você menciona aquela situação, onde fica patente que a única forma de aquele irmão ter mencionado aquela situação foi ter sabido por meio da visita que ele fez àquele casal. Quando você está ministrando, esse não é o ministrar espiritual, você manda recado. E esse recado, a gente não manda recado, nós falamos a palavra do Senhor para as pessoas. A gente fala essa palavra para as pessoas e as pessoas então absorvem. Por isso que é melhor nós tratarmos alguns assuntos que nós queremos, que são importantes. Que aconteceu aqui, não é que não deva ser falado, mas que você pode falar aquilo ali como um princípio geral que é aplicável e absorvido por todos os irmãos. Não precisa mencionar um fato. Por exemplo, dizer assim, essa semana, irmãos, por falar nisso, essa do amor, essa semana, por amar alguém, eu fui na casa de uma certa irmã, e a irmã ouvindo. Eu fui na casa de uma certa irmã, lá e encontrei uma irmã que estava quase que à beira da depressão. Ela estava em frangalhos, ela estava na alma, ela estava na carne, e a irmã ouvindo. Uma hora, e já tivemos um fato assim. O irmão falou algo que foi para ela. Ela se levantou e foi embora. Os irmãos não perceberam, não sabiam o motivo de ela ter ido embora. Só que eu sabia o motivo, porque conhecia do contexto da visita. E depois ela foi e perguntou para o irmão: você não devia ter falado tal coisa a respeito
desta visita que você falou. Você expôs o rebanho, você expôs a ovelha, você machucou a ovelha, você não amou a ovelha. Depois tivemos que ir até ela, você vai ter que ir até ela e verificar se ela vai te perdoar. E foi até a irmã, e a irmã, notei que você saiu da reunião. Está tudo bem? Não está tudo bem não. Aquilo aí despejou. Ele pediu perdão, né, e isso serviu de lição para ele. Ou seja, nós não ministramos assim. A gente ministra de uma maneira imparcial, de uma maneira amorosa, de uma maneira sadia, de tal maneira que as pessoas sintam que nós estamos preocupados com eles e não estamos querendo expor a cada um deles. Você sabe que você é um sacerdote, não é? Você é um sacerdote. Muita coisa você vai ouvir. Muita coisa você vai ouvir. Mas nem todas as coisas você tem que falar. E às vezes também não cabe na mensagem. É melhor tratar pontualmente. Então são algumas dicas de quem fala. Terminando. Depois que você ministra. Depois que vocês ministram aquela palavra, geralmente a gente termina e fica um silêncio. Então, para evitar o silêncio, né? Para evitar o silêncio, uma coisa muito boa, uma forma muito boa de terminar uma comunhão da palavra é o profeta orar pelo rebanho e repetir, reafirmar os pontos que ele queria que chegasse até eles. Ele desenvolveu e no final ele reafirma. Por exemplo, poderíamos dizer assim: Senhor, faça com que a função da palavra fique muito clara para mim. Senhor, me capacite esses irmãos. Senhor, faça com que a preparação deles seja uma preparação poderosa. Senhor, faça com que a ministração deles seja eficaz. Senhor, e que a gente possa acompanhar esses irmãos. Então poderia terminar assim. Ou seja, terminando, chamando tudo de volta. Eu chamo tudo de volta numa pequena oração de 1 minuto, 2. É como se você resumisse tudo que você falou na sua oração. Então você pode terminar assim. Pode terminar orando por eles. Eles vão se sentir abençoados. E depois você pode chegar e dizer o seguinte: vamos compartilhar essa comunhão. Então, se a gente desenvolver a reunião dentro do tempo, vai sobrar tempo para os irmãos desenvolverem. Uma reunião, principalmente nas igrejas pequenas, ela não precisa passar de 45 minutos. É uma mensagem. Ela não precisa passar de 45 minutos. Uma reunião de 2 horas, 7 às 9, 8 às 10, 7h30 às 9h30, 45 minutos para a palavra, os 30 minutos para os hinos, e o restante ali, né, os santos desenvolverem, e avisos. Então terminou a palavra, orou pelos irmãos, né? É muito bom, muito saudável que essa palavra que foi ministrada, que você veja o eco dessa palavra. E o eco é aonde? No compartilhar. Utilizar o pequeno grupo para o compartilhar. Qual é a vantagem do pequeno grupo para o compartilhar? É que fica pequeno o grupo. Fica pequeno. Os mais tímidos conseguem ter um pouco mais de coragem, os mais tímidos. 3, 4 pessoas, ele balbucia alguma coisa e ele já vai falando alguma coisa. Então, compartilhar 5 minutos, 8 minutos em pequeno grupo é bom. Mas uma outra coisa que deve acontecer é não somente compartilhar em pequeno grupo. É bom que depois que o pequeno grupo compartilhou, comentou, sedimentou aquela palavra dentro deles ali, estimulou cada um deles, que seja aberto para que haja um testemunho público por 5, 6, 7 irmãos, testemunho público, rápido, no ponto, sobre qual foi o impacto daquela palavra na reunião. Porque é daí que vem a edificação para a igreja. Porque você tem uma edificação, quando você tem
um ganho em um pequeno grupo, aquele ganho ainda não é de toda a igreja. Passa a ser de toda a igreja quando 3 ou 4 ou 5 se levantam e dão eco naquela palavra, fortalecem aquela palavra, né? Então, reverberam, né? Ou seja, faz com que haja uma onda, bateu a pedrinha e a onda vai seguindo. Amém? Quando você se levantar para falar e dar o eco nessa palavra, na sua experiência, não dê outra mensagem. Né? Algumas vezes a gente ministra, alguém ministra, e o outro irmão parece que ficou assim: não, vou ministrar a minha mensagem. Ele não tocou em tal ponto, não tocou naquele outro ponto, não tocou naquele ponto. E aí ele ministra outra mensagem. Isso é uma situação muito desagradável, não fortalece o encargo. Parece que há uma competição de profetas, há uma insatisfação daquele profeta em relação àquela palavra, e às vezes revela um certo ego, porque ele não consegue compartilhar a palavra do profeta. Ele é tão especial, ele é tão lá em cima, ele é tão diferente que ele não vai submeter a compartilhar aquilo que o outro compartilhou. Ele ministra a mensagem dele, ele ministra os pontos dele. É feio. É melhor levantar e fortalecer o ponto que o outro disse. O irmão disse tal coisa, eu ganhei demais do que ele falou. Ganhei demais daquilo, aquilo lá mexeu comigo. Aí falar, e o outro mexeu também. Tá certo? Amém? Bom, qual é a melhor forma, né? É sensível, né? É sensível. Essa é uma ótima pergunta. Depois, é uma ótima pergunta, mas como realmente eu não posso também passar do horário que eu estabeleci aqui, então fica para depois. Mas veja, para terminar, depois que terminou tudo, o que o profeta vai fazer? O que o grupo de profetas vai fazer? Vai verificar durante a semana se aquela palavra está ecoando, se aquela palavra foi recebida, se aquela palavra está sendo aplicada, para verificar se aquela palavra de fato está mudando a vida dos irmãos, se os irmãos compreenderam o que você falou. E isso aí é uma preocupação que às vezes não se tem. Se ministra e acabou. Não. Você pergunta nos grupos familiares, quando estiver visitando os irmãos, nos pequenos encontros, você pergunta: e aí, ganhou? Não precisa nem perguntar: e aí, ganhou ou não? Basta estar com ele para saber se ele está aplicando ou não. Uma palavra sobre família, por exemplo. Às vezes você percebe, quando visita alguém, que a palavra não entrou, porque não mudou nada. E aí você pode ajustar. Amém? Senhor Jesus, Senhor, seja conosco. Senhor, seja com os teus filhos. Seja com esses irmãos, esses líderes, Senhor, para desenvolver esse ministério tão difícil, tão importante, mas tão essencial, Senhor, para a edificação do teu rebanho. Nós nos sentimos incapazes, Senhor. Nós não temos essa capacidade toda. Senhor, temos dificuldade em preparar, temos dificuldade em estudar, Senhor, temos dificuldade em ministrar. Senhor, dá a graça para nós, Senhor, para que nós possamos chegar num ponto ideal para a tua igreja. Senhor, abençoa cada um dos irmãos aqui. Senhor Jesus, seja conosco, Senhor. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe as igrejas, Senhor. Amém.